Boa noite, amados. Paz seja convosco. Quem está feliz, diga glória a Deus. Já vimos coisas lindas aqui, abençoadas aqui. Deus possa estar falando no teu coração. Você veio aqui para receber uma palavra. Você veio aqui para receber uma mensagem, um recado de Deus. Eu estou certo que você está recebendo. Eu dou as boas-vindas a todos que vieram à casa de Deus. Se Deus não der a bênção e não der a inspiração, é discurso. A palavra de Deus vem com a sabedoria de Deus sobre nós. Quando passa disso, é discurso. E é vazio, não serve para nada. Abra os Salmos de número 123. Assim diz a palavra de Deus. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós. Pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A nossa alma está sobremodo farta do desprezo. A nossa alma está sobremodo fartos de desprezo. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa palavra e nos dar um recado santo às nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. Os Salmos 123 apresenta duas realidades. A primeira realidade é a revelação do homem com as suas angústias e com as suas dores. E a segunda, ele dá a resposta clara de Deus para as nossas crises, para o nosso sofrimento e por tudo aquilo que atinge a nossa alma. Falar de dor não é suficiente. É preciso apresentar a resposta à dor. É como criticar é fácil. Ajude a fazer. Fazer crítica sobre as coisas é muito simples. Quem tem capacidade para criticar precisa aprender a fazer, porque só tem o direito de criticar quem faz. Os salmos quase todos são assim. Mostra a alma do salmista. Mostra o profundo da sua alma, suas angústias, dores, seus problemas. E o salmo, além de mostrar esta angústia, ele mostra como resolver. E a igreja de Deus fala de dores, mas fala de como resolver essas dores. Fala de sofrimento, mas mostra o caminho de como resolver. O Salmo 123 expressa então estas realidades. Quando ele diz: a ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, até que se compadeça de nós.
Esse salmo é diferente. Alguns salmos começam falando do problema. Esse já começa falando da resposta, da solução. Nós lemos alguns salmos aqui, eu tenho pregado muito sobre eles, que diz sobre o abatimento da alma, da dor, do sofrimento, e depois no final, espera em Deus, Ele dá a resposta. Esse começa dando a resposta: a Ti, ó Deus, que está nos altos, eu fito os meus olhos. Ele começa dando a direção. A palavra olhos aparece 4 vezes nos 2 primeiros versículos. E você olhando o salmo, você vê um olhar abatido, congelado, estacionado em Deus, à espera de que Ele se compadeça. O salmista até insiste, você pode olhar que ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor. E depois ele repete: tem misericórdia, pois estamos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio. Deus, você não precisa pedir 2 vezes, basta uma. Mas o salmista pede 2 vezes: tem misericórdia, Senhor. O desprezo que sofre o salmista, ele não diz qual é. Ele não fala o motivo. Mas desprezo não precisa de motivo. Desprezo é desprezo. E o desprezo tira o brilho dos seus olhos. O desprezo tira a alegria do seu coração. O desprezo tira a palavra da tua boca. O desprezo faz você olhar para o chão. O desprezo te derruba no chão. E muitos não superam essa fase. O salmista estava assim, um olhar abatido. Ele estava rejeitado. Quando você é desprezado, quando você é rejeitado, não é apenas algo no teu cérebro, no teu intelecto. O desprezo e a rejeição, ele bate na tua emoção. E ele bate no teu espírito. A rejeição, ela toma conta de toda a dimensão do nosso corpo. Intelectual, emocional e físico, orgânico. Te abate em todos os pontos da tua vida. Se você não olhar para isso, você é afetado em todas as ordens da tua existência. A pessoa rejeitada, abatida pela rejeição, a pessoa desprezada, ela não trabalha, ela não produz, ela não é feliz. Não há como você viver com o desprezo e administrá-lo, porque o desprezo, ele impõe a você um estado de total destruição e abatimento. Pessoas que tiveram problemas de ordem conjugal, abortos, perdas sentimentais, afetivas, vê se instalar nessas pessoas um tremendo sentimento de descompensação, de autodesprezo. E o que é pior, elas não foram desprezadas somente, mas elas intimamente se desprezam. O que o pastor está dizendo? Quando você tem um espírito de rejeição, você mesmo
desenvolve em você esse espírito de rejeitar-se a si próprio, que nós chamamos de autocomiseração. A pessoa se sente incapaz, a pessoa se sente infeliz, a pessoa se sente incompetente. Ninguém está dizendo e nem fazendo isso. A pessoa se impõe isso. Toda mulher abandonada e todo homem abandonado se sente feio, se sente incapaz. Sabe, ele se sente. Não precisa alguém chegar e dizer assim, ô feio, ô feia. Ele se sente como tal. Toda rejeição produz isso na nossa vida. A rejeição conjugal é algo profundo. Na relação conjugal é algo terrível. Das palavras de amor e das poesias, né, das coisas bonitas, dos beijos eloquentes, fortes e abraços apertados, de repente, aparece lá um selinho. O selinho é bom para Hebe Camargo. Mas quando o casal começa a ir para o selinho, rejeição à vista. Depois do selinho vem o beijo no rosto. Depois do beijo no rosto vem o beijo na testa. Queridos, quando o beijo chega na testa, rejeição à vista, desprezo à vista. Depois não beija mais, já beija da porta. Depois do beijo na porta, apenas um tchau, olhando nos olhos. Depois disso, nem olha mais nos olhos, só faz oi, tchau. Quando essas coisas acontecem, desprezo à vista, desprezo à vista. Já não tem mais atração. A atração acaba. Tem do lado a pessoa mais bonita e agradável, mas ele não vê, não valoriza, não sente nada. O desprezo não cai na cabeça. O desprezo vem dia a dia. E você precisa observar quando ele vem. O único que vem de uma vez é o São Nunca. Essa semana lá no jogo do Corinthians com a Argentina, alguém disse assim, o Corinthians nunca mais vai ser, né, campeão sul-americano. Para ser campeão, só o São Nunca. E ele caiu. Apareceu um coitado infeliz lá que caiu lá de cima e disse, eu quero o São Nunca que tinha caído. O desprezo, queridos, não acontece numa semana, num mês. A rejeição, ela é cumulativa, ela vem acontecendo, ela vem se formando a cada tempo. Ninguém é desprezado da noite para o dia. Você se sente sem valor, você se sente pobre, feio, insignificante, sem atrativo, como alguém de segunda categoria, sem autoridade, sem assunto. Você se sente ignorado, esquecido, preterido. Por isso que o salmista diz, eu estou farto. Você sabe o que é farto? O que é?
Você pode dizer cansado, eu estou cheio de desprezo. O salmista diz, eu estou cheio de ser desprezado. E aí então você se acha uma criatura incapaz, feia, pobre, sem nenhuma motivação, sem coisa alguma. Você se sente um ser totalmente desligado das motivações da vida. E quando você está cheio, como o salmista estava, quando você está farto, como o salmista estava, significa que você está nos limites. E você precisa de ajuda urgente. Quando você se sente assim, não há fé que sustente. Quando você se sente assim, não há conselho que te abençoe. Quando você se sente assim, não há nada que possa te ajudar. É preciso tirar você desse estado, para que você possa viver e retomar. Nem religiosidade você expressa. Porque junto com tudo isso, você carrega ódio, repugnância, revolta. E aí você não tem motivação para coisa alguma. O salmista diz estar saturado disso. O desprezo é a arma que mais fere a alma, é a mais aguda, é a mais ferina, deixa o coração em carne viva. O desprezo é pior que fome. O desprezo é pior do que a doença. Esse sentimento, homens e mulheres experimentam. E você precisa observar. Às vezes você olha para o teu relacionamento. O desprezo começa com silêncio. Quando a pessoa que vive ao teu lado não tem nada para te dizer, tome cuidado. Toda pessoa cheia de amor, toda pessoa cheia de sentimentos nobres, ele quer expressar, ele quer dizer, ele quer falar. Quando o teu casamento não conversa, andam horas de carro, não falam nada, passam o domingo inteiro, dizem poucas coisas. Sinal de desprezo, de abandono. Quando começam as agressões, então, porque depois do silêncio vem a agressão. E a agressão é a ausência de amor. Porque quem ama não agride. Quem ama não ofende. Quem ama elogia, sustenta, apoia, consola, abençoa. Quem ama tem palavras de amor. Quando você diz para a tua mulher que ela está feia, gorda, desagradável, chata, você está dizendo, eu não te amo. Quando você diz ao teu marido que ele está chato, inconveniente, gordo, feio, baixinho, gordo, qualquer coisa, sinal de que não há amor no seu coração. Quando você ama, o feio lhe parece bonito, o desagradável te agrada. E você consegue ver beleza naquela criatura, às vezes horrorosa. Os anos já chegaram cheios de rugas.
patinhas de galinha para todo lado, careca. E ela diz: como você é abençoado, como você é bonito, como é bom viver com você. Quando isso não acontece, desprezo. Não tem coisa pior do que o gelo, a ignorância, a indiferença, o desdém. Não tem coisa pior do que você olhar esperando uma palavra de amor e descobre que ele está dormindo, roncando, e nem boa noite disse. Nem disse, durma com Deus. Ele dormiu, só dormiu. Dói. Como dói. O desprezo dói. A indiferença dói. O desdém. O virar de costa. O não responder. Quando não se olha mais nos olhos. Oh. Digam comigo, o desprezo dói. E eu não estou falando só de marido, de esposa, estou dizendo de filhos, estou dizendo de irmãos, estou dizendo de amigos, estou dizendo de todas as fontes. Não estou pregando sobre casamento. Toda espécie de desprezo dói. Há um estremecimento da alma. Quando a pessoa não responde mais e não diz mais nada. O pior do desprezo é quando você diz: onde eu errei? Não sei se vocês passaram esse tipo de desprezo. Porque quando você deve e é desprezado porque tem motivo, então aguenta firme aí. Se você é desprezado porque você errou, porque você tomou uma atitude errada, então aguente. É até muito importante para você sofrer um pouco para aprender a não errar mais. Mas o pior desprezo que tem é para aquela mulher e para aquele homem que diz: onde eu errei? O que eu fiz? Digam comigo, onde eu errei? O que eu fiz? Ponto de interrogação. Talvez alguns de vocês tenham experimentado isso. E não existe desprezo maior do que você pagar um preço no qual você não cometeu. Eu fiz a comidinha todo o tempo, eu lavei a roupa, eu abracei, eu fiz o melhor. E agora recebo como presente indiferença. Recebo como presente rejeição. Recebo como presente o silêncio. Recebo como presente um elogio tipo assim: você está feia, horrorosa. Como você piorou. Para os homens não tem coisa pior do que você trabalhar e trabalhar e trabalhar e fazer o melhor e lutar pela vida e chegar em casa. Silêncio, rejeição, indiferença. A mulher faz aquela comidinha como se estivesse fazendo uma lavagem. Ela lava aquela roupa como se tivesse a obrigação. Acabou o amor. Não faz mais comidinha com amor. Não se olham mais. Não tem mais palavras de amor. Como vencer isso? Às vezes você está a ponto de explodir. Talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, estão fartos de escárnio, prontos para explodir.
Talvez alguns de vocês sejam uma bomba com um pavio aceso, pronto para fazer bobagem, besteira, explodir. Como que eu posso resolver isso? O pastor disse no começo da palavra que os Salmos mostram como resolver. Então eu quero mostrar algumas coisas a você. Primeira coisa, Isaías 53, 3. Não vou ler para vocês, mas diz que o ferrão do desprezo já foi arrancado, porque Cristo foi o varão do desprezo. Todo cristão precisa aprender de que ele não é desprezado, porque Cristo foi o homem desprezado. E o ferrão do desprezo ele levou na cruz, disse o profeta Isaías. A primeira coisa é a consciência de que o crente não é desprezado. Você diz, mas eu sou, pastor. Então quero ensinar a segunda lição de como resolver o desprezo. É importante você ter consciência da vitória. Diga assim, segunda coisa. Consciência da vitória. Diga, eu sou um abençoado. Se você tem consciência, eu prego muito isso aqui. Se você tem consciência de que você é um abençoado, esse desprezo fica para trás. A palavra de Deus diz que ninguém te despreza. E você diz, mas eu tenho desprezos. E eu digo, a vitória está depois dele. Eu pregava nesses dias sobre José. José tinha o sonho de vitória. Ele teve um sonho de que ele estaria acima dos seus irmãos, acima da sua família. Ele tinha sobre ele toda uma palavra profética de vitória. E a vida dele teve prisões, humilhações, abandonos. Foi punido injustamente, foi denunciado injustamente. Mas ele nunca se abateu, porque ele sabia que havia um sonho de vitória, havia uma bênção sobre a vida dele. E ele dizia assim, está ruim? Mas está bom. Está ruim? Mas está bom. Eu estou rejeitado agora, nesse instante, mas serei abençoado no instante seguinte. Eu estou preso neste momento com dificuldades, mas abençoado em seguida. Ele cria que no amanhecer, no novo dia, haveria uma nova resposta à sua vida. Quando você crê que o amanhã é abençoado, você dorme naquela noite, porque você sabe que essa é uma noite com pesadelos, mas amanhã é um dia que eu vou sonhar novamente. Você não dorme quando você não acredita no amanhã. Você não dorme quando você acha que tudo acabou. Você não dorme quando você determina que o melhor não é para você. Eu disse que Buda falou que viver é sofrer. Então eu não sou cristão, eu sou um budista. Eu estou nesse mundo para sofrer. Eu digo, dou graças a Deus de ser cristão. Eu dou glórias a Deus de ser cristão. Porque amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Se os meus não me abençoarem, se as pessoas que me amam e que eu amo não me abençoarem, outras pessoas me abençoarão. Quando José estava preso, veio o copeiro e sonhou, veio o padeiro e sonhou, e ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e depois o padeiro e o copeiro, quando ouviram o sonho do faraó, disse, olha, tem lá um vidente que é bom para interpretar sonho. O faraó o chamou, colocou anel sobre ele e disse, você será o meu governador.
Quando alguém que está perto de você não te abençoa, Deus mandará ou pessoas estranhas a você que te abençoarão. Vira para o seu irmão do lado e diz assim: eu te abençoo. Diga assim: Deus te abençoa. Talvez o teu marido não te abençoe. Talvez a tua esposa não te abençoe. Talvez os teus filhos e irmãos não te abençoem. Mas haverá alguém que Deus levantará para te abençoar. Estou ouvindo pouco, glória a Deus. Estou ouvindo pouco, glória a Deus. Essa é a segunda coisa. Existem mais formas de você combater o desprezo. Você pode vencer o desprezo desprezando o desprezo. Meu pastor está doido, que é isso? Quando nós somos desprezados, ocorre em nós todo o efeito que eu já disse. Uma coisa que você pode aprender a fazer é não dar valor ao desprezo. Você despreza o desprezo. Quando você valoriza o desprezo, você sofre mais. Quando você conscientiza do desprezo, ele aumenta e você fica doente com aquilo e cada vez pior. Você responde para o desprezo: olha, desprezo, eu te desprezo. Diga comigo assim: olha, desprezo, eu te desprezo. Se alguém não quer falar com você, não quer olhar nos seus olhos, não quer dizer uma palavra, te repudia, te joga pela vida, te esconde, te ignora, você deve dar uma oportunidade para ele. Porque pode ser um momento difícil da sua vida, ele pode estar estressado, pode ter um período difícil. Você deve dar a ele, pelo seu amor, uma oportunidade. Mas você precisa também aprender que não é possível você passar a vida sustentando um sentimento que não tem resposta. Se ele insiste em te ignorar, se ele insiste em não te olhar, se ele insiste em não te valorizar, se ele insiste em ter uma postura assim, despreze o desprezo. Eu não disse assim, despreze a pessoa. Eu disse, despreze o desprezo. Porque às vezes o teu filho te desprezou, e eu não vou te ensinar a desprezar teu filho. Você despreze aquela atitude que ele teve. Esqueça dela. Procure ensiná-lo, orientá-lo para que não faça mais. Com seu marido e com a sua esposa, perdoe. Converse. Tenha um diálogo. Mas é importante que você possa desprezar a atitude que te ofendeu. Essa é uma forma que você pode fazer. Não precisa desprezar a pessoa que despreza, mas despreze o desprezo. O salmista diz: ó tu que habitas nos céus, a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. O desprezo te faz olhar para baixo. O salmista diz: olha para cima. Deus está acima de tudo. Deus está sobre tudo. Deus está sobre todas as coisas. E quando Deus está presente, o desprezo é neutralizado. O desprezo te faz olhar para baixo. Olha para cima. Olha para os céus. Deus está sobre todas as coisas. O
O Senhor diz que se alguém te desprezar, Ele não te abandona. Ele não te deixa. Você tem que olhar para a pessoa e dizer assim: olha, você não é o meu Deus. Você é uma pessoa que me despreza, que me ignora. Mas o meu Deus, Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me abençoa. O teu marido é o teu marido, ele não é o teu Deus. O teu filho é teu filho, não é o teu Deus. O teu noivo, o teu namorado é o teu namorado, é o teu noivo, não é o teu Deus. O problema é que nós fazemos das pessoas deuses. E nós estamos presos às pessoas como se elas fossem deuses. E aí então a nossa alma entra em desespero. Se Deus está sobre tudo, se Deus é maior que todas as coisas, se Deus tudo pode, quando você olha para os céus, Ele é mais importante que todas as coisas. Você precisa aprender a dizer: se o meu marido não me quer mais, Deus me quer. Se a minha esposa não me quer mais, Deus me quer. Se os meus filhos me abandonarem, Deus não me abandonará. Aí você se sente mais seguro. O grande problema do desprezo é a ideia da solidão, é a ideia do abandono, a ideia de que você está totalmente desprotegido. O Papa, alguns anos atrás, o Papa disse que Deus era mãe. Muitos evangélicos ficaram bravos com isso. Muita gente escreveu: onde se viu Deus é mãe? E eu estava lendo na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: Deus é como uma ave, uma águia, que coloca os seus filhinhos debaixo das suas asas. Existem muitas palavras que diz que eu vou debaixo das asas de águia. Nós cantamos até hinos assim. A palavra diz que Deus age como uma galinha que ajunta os seus pintinhos. Deus não tem mãe, como alguns querem arrumar mãe de Deus. Mas Deus é pai e Deus é mãe. Ele nos sustenta, Ele nos carrega, Ele nos dá a bênção. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desprezados, nós não estamos abandonados. Você não pode deixar o desprezo virar uma doença na tua cabeça. Ontem mesmo eu dizia para uma irmã que vive abatida todo dia, com o desprezo de sua irmã. E toda semana essa irmã humilha, toda semana essa mulher ofende, toda semana ela agride, toda semana ela diminui, ela ofende a todos. E toda semana essa irmã está arrasada. Ontem eu dei uma sacudida nessa irmã. Você precisa aprender a desprezar o desprezo. Se alguém te despreza gratuitamente, se o teu patrão te despreza, se o teu amigo te despreza, despreza o desprezo. Não dá ouvido para ele. Não presta atenção naquilo que ele te fala. Outro dia eu estava trabalhando e a pessoa que estava conversando comigo, de repente ela dizia assim: você viu esse negócio dos pastores aí? Todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão. Depois de ter conversado com ele, tudo calmamente, tranquilamente, eu dei um cartão para ele, e entre as coisas que eu falei para ele, diz: sou um pastor.
sorriso amarelo. Ele disse, todo pastor é ladrão. Se tem alguns homens que podem fazer algo errado, em todos os lugares tem. É como você dizer que os padres todos são pessoas que abusam de crianças. Conheço padres e bispos abençoadíssimos, homens abençoados, dignos. É como você dizer que uma classe, o policial é corrupto. Conheço muitos policiais abençoados. Você precisa aprender a desprezar o desprezo. Porque senão você tem que brigar todo dia. Você tem que virar um incrível Hulk e fica verde toda vez que recebe algo que é rejeitado e você briga com tudo e com todos, todo momento. Ande em paz, rejeite o desprezo. Ele nem entra por aqui e sai por aqui, ele não entra, não passa por nada, você o despreza. Quando a pessoa te desprezar, e você não tomar conhecimento do desprezo, ele vai fazer uma vez, duas vezes, depois não fará mais, porque ele sabe que não tem efeito. Ele faz porque ele sabe que te machuca, ele sabe porque ele sabe que te derruba, ele continua fazendo porque ele sabe que você se destrói. Então ele tem prazer no seu sofrimento, ele tem prazer na sua dor, ele tem prazer no seu estado destrutivo. Se você foi rejeitada por alguém que você ama, e não há possibilidade de retomar, descanse no Senhor. Deus te dará o melhor, Deus fará por você o melhor, Deus não vai te desamparar. Não morra por ninguém. Não há homem que mereça a tua destruição, não há homem que mereça o seu choro, não há homem que mereça o seu desterro. Deus te dará alguém muito melhor, muito melhor, muito melhor. Algumas pessoas me procuram e dizem, ai pastor, tu morreu. Noivo terminou. Que bom. Mas, é ruim? É ruim. Mas tá bom. Como que tá bom, pastor? Tá bom porque você terá com isso a oportunidade de receber o verdadeiro, o abençoado, aquele que o Senhor está preparando, ele está chegando. E o seu táxi tem que estar desocupado, porque se estiver ocupado, ele não chega, ele não faz o sinal pare. Homens e mulheres que ficam tateando, ficando aqui e ali. Quando a bênção chega, ela passa. Porque quem fica, fica. Quem está ficando, fica para trás. O trem passa e ele não pega. A bênção passa e ele não é abençoado. Libera o teu coração para sentimentos melhores. Libera o teu coração para estar em paz. Libera o teu coração para estar feliz. Tira do teu coração esse estado febril horrível, essa doença. Olhe para cima. Levante a cabeça. Fala o que o salmista diz. Ó, tu que está nos altos, os meus olhos estão dirigidos, estão fitos em ti. Sabe? Olha para cima, anda assim, ó, anda assim, olhando para cima. Despreze o desprezo. Não dê valor a estas bobagens. Existem tantas formas de te abençoar. É muito importante você reconhecer na sua vida que você é diferenciado, você é especial. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para a nossa salvação. Mas existe uma coisa muito importante lá na cruz. Ele morreu na cruz e nos escolheu para vermos Deus.
nascem bilhões e bilhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus. A nossa igrejinha aqui, temos 200 pessoas aqui. O mundo, a Lapa, está lotada. Somos pouco menos de 200. Sabe qual é a diferença nossa para aqueles que estão lá fora? A diferença é que nós fomos separados para ver Deus. Diga assim: eu vou ver Deus. Tem gente da tua família que não verá Deus. Tem pessoas da tua vizinhança que não verá Deus. Você pode ser desprezado por alguém. Você pode, alguém te chamar de feio, de gordo, de desagradável, de mal cheiroso. Mas você foi escolhido para ver Deus. Olha como você é importante. Diz assim: eu sou muito importante. Eu vou ver Deus. E por que você fica então tão desprezada? Por que você está com os olhos baixos, caídos? Por que você se sente tão humilhado? Por que teu coração está tão abatido? Toca no irmão do lado e diz assim: eu te abençoo. O nosso Deus, diga para ele, o nosso Deus é o seu Deus. Ele é pai? Ele é mãe? E Ele cuida de você. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Oh, aleluia! Eu ouvi um depoimento essa semana na televisão. E aquele jovem dizia assim: eu amava muito meu irmão e amo muito meu irmão. Mas um dia ele se suicidou. Nossa casa foi uma tristeza muito grande, um abatimento muito grande. Ele tirou a sua própria vida. E ele dizia: senti desprezado por ele, porque eu o amava. E ele podia estar de mal do mundo, mas eu o amava. E ele não podia ter feito aquilo, ir embora como foi, nos deixando. Mas depois eu vi uma palavra, seus olhos voltou a brilhar, quando ele disse que Jesus era o seu sustentador. E que depois de todo aquele sentimento perverso de desprezo, ele pôde entender que Deus era aquele fiel sobre a sua vida. Alguém te desprezou, irmão. Alguém tem te desprezado. Alguém tem dado o beijinho do selinho e você... Alguém tem ficado em silêncio. Irmão, tua esposa anda fazendo aquele arroz sem graça, sem gosto. Faz aquele zóio lá com uma má vontade. Você se sente desprezado por isso? O Senhor te acolhe nesta noite. E te abençoa e te levanta. Eu tinha convidado as irmãs para dançarem aqui. Pode dançar agora? Vocês vão ficar tendo esse momento de elevação. Sabe? Vocês vão ver esse movimento, esse louvor. Esse hino é muito bonito. E vocês têm que ouvir e têm que murmurar palavras de glorificação a Deus. Se você é feio, então não glorifique.
Se você é gordo e se acha gordo, incapaz, não glorifique não. Se você se acha desprezado e está olhando para o chão, então não glorifique. Sai daqui bravo, vai embora para casa, bravo. Esse pastor aqui só fala besteira. Eu estava pregando um dia aqui, e um senhor levantou daqui e falou, não aguento mais isso, foi embora. Mas se você ama Deus, e você crê que Ele cuida de você, você vê, ouve esse hino e vê as servas de Deus, e você diz assim, glória a Deus, o Senhor me ama, e o Senhor me abençoa, e eu sou amado. E você ora por aquele que tem te desprezado, ora por aquela que tem te desprezado, e a abençoa. Porque quando você orar, a bênção de Deus cairá sobre essas pessoas, e elas vão te reconhecer, e vão mudar a postura. Coloquemos então, apague a luz aqui, isso. Quero que vocês fiquem diante de Deus com glorificação.